programa de hoje vai falar sobre uma história muito conhecida, muito famosa. Sim. Já foi tema de filmes, todo mundo famoso, conhece. famoso. Já foi até história aí contada na TV brasileira. Nós vamos falar hoje aqui das 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito. Que As novidade há nas para 10 falar pragas das do 10 pragas do Egito? Então, muito bem. O título do programa de hoje é Contra Todos os Deuses. As pragas são conhecidas, são quantas pragas? São 10. 10 pragas. Exatamente. Não vai falar 7, né? Toda vez que pergunta, quantos são 7? 7, 10. Não, mas é 10. No Egito são 10. São 10, são Exatamente. 10. E essa história está contada lá em Êxodo. A gente vai começar a ler aqui o texto bíblico em Êxodo a partir do capítulo 7. Ok. Você acompanha a gente aí, porque a gente vai tratar aqui das pragas, mas as Vai primeiras direto coisas... nas pragas. É, direto. Só que eu quero primeiro lembrar aqui só do contextinho aqui. Deus tinha que tirar o seu povo do Egito, porque o povo estava escravo lá no Egito há muito tempo. E aí ele envia Moisés para tirar o povo do Egito. Quando chega lá, Júnior, Deus já avisa para Moisés, antes dele chegar lá, que ia dar problema. Vai ser difícil aí. Vai ser difícil. Não é assim, chega e sai. Não. Não é ela pega o povo, que eles já estão com a mala pronta e vão embora. Isso, o faraó, o coração dele vai ser endurecido nesse processo. Inclusive o texto bíblico fala que Deus diz, eu endurecerei o coração de faraó. E aí muita gente, por causa disso, fica pensando assim, então foi Deus que fez o faraó ficar com o coração duro. Porque Deus queria mesmo que o faraó Queria que fosse isso e tal. E aí vale aqui você lembrar que o povo hebreu, ele tinha um pensamento concreto, trabalhava de efeito para a causa. E nesse caso aqui, Deus está falando isso no seguinte sentido. Quando eu digo, Júnior, por exemplo, tem uma pessoa teimosa. Já até usei esse exemplo, mas vale lembrar. Tem uma pessoa teimosa. Se eu insistir com uma pessoa teimosa para ela mudar de posição, o que acontece? Ela é teimosa. Aí ela pensa que é luta contra ela, aí ela endurece mais. Endurece mais. Então, assim, Deus conhecia o coração de Faraó e sabia que quanto mais ele insistisse, mais Faraó iria endurecer. Então ele avisa. E Deus falou, eu vou insistir. Eu vou insistir, porque eu vou ter que tirar ele de lá. Eu vou insistir até sair. Até sair. Então, nesse processo, o teimoso, ele vai se endurecendo. Vai endurecendo, mas vai sair. Mas vai sair. Porque vai sair. Vocês vão ser libertos. Então, Moisés foi lá, avisou pro faraó, deu todo o recado de Deus. Aí você conhece a história. Que Deus é esse que eu não reconheço? E aí vem um detalhe muito interessante sobre a cultura egípcia, Júnior. A cultura egípcia ela era lotada de deuses. Sim. Na verdade, assim, os deuses eles surgem na história humana da seguinte maneira. Acontecem coisas na natureza que a gente não conseguia explicar antigamente, né? Hoje a gente tem ciência e a gente consegue explicar algumas coisas, nem todas, mas algumas coisas a gente consegue já explicar, a gente já sabe como é que funciona. Coisa. Dessas coisas a gente explica todas. Dessas aqui, muitas dessas a gente explica. Então, por exemplo, uma coisa que intrigava o povo naquela época rapaz, o sol ele nasce, dá uma volta no céu e ele some. E vai lá. E aí daqui a pouco ele volta lá e dá a volta no céu e some de novo. O que faz isso acontecer? E aí a gente começava a tentar explicar, por não ter os mecanismos de compreensão do que realmente era, com deuses. É o deus do movimento do sol. Só para você ter uma ideia, tinha tantos deuses no Egito, mais de 80, que tinha o deus sol, tinha o deus raio de sol, tinha o deus luz do sol. Tá vendo? Porque cada coisa tem um efeito diferente, tem uma essência de existir diferente. O deus sol... Então tinha... O deus raio de sol. Isso. Parece nominhos. Tinha o deus... E tinha vários deuses nos contextos. Por exemplo, quando você planta uma sementinha, como é que um negocinho desse tamanho aqui vira uma árvore gigante? Não é intrigante? Porque é pequenininha a semente. E que poder é esse que faz aquilo virar um negócio gigante? Então, deve ser um deus. Deve ser um deus. Aí tem o deus da agricultura. O deus da agricultura. Tem o deus da agricultura. Mas tem o deus da terra. Porque... precisa da terra para botar lá a sementinha. A sementinha tem que pôr onde? Na terra. A semente sem pôr na terra não acontece. Isso, aí tem o deus da chuva. Então, gente, o que não faltava era deuses no Egito. Quando vem Moisés e fala assim, olha, o Deus vai de vendo Israel, Moisés. O Deus de Israel, que tem um nome, porque lembra que Moisés até pergunta, mas eu vou falar que eu vou em nome de quem? Aí Deus fala o nome dele. Ele fala, eu sou. Eu sou, avisa que eu sou. A gente sabe que essa é uma palavra que significa, que é o nome de Deus, né?
que não era pronunciado por respeito. Até hoje a gente não pronuncia muito esse nome, a gente sabe qual é, mas a gente não pronuncia muito. Yahweh. Pode falar, Eu dei a impressão que não era pra falar. Não. Você pode falar. Tô falando, é Yahweh. Jeová, Javé e tal. Isso, em português, né? Falei em hebraico, mas em português é Jeová, né? Ou Javé, é a mesma nomenclatura em hebraico. Que quer dizer eu sou. Então ele chega com o nome de Deus. É a primeira vez que o nome de Deus aparece ali. E quando esse nome de Deus aparece, ele aparece para ser identificação para o faraó. Faraó, quem está mandando é o nosso Deus, e o nosso Deus ele existe, ele tem um nome, é esse. Só que para faraó aparecer um Deus novo não custava nada. Não, tem um monte. O Deus é o que não falta. Não, e esse Deus ainda é dos escravos. E era Deus dos escravos. O próprio faraó se achava Deus, inclusive. Ele também era Deus. Ele também era. Não, Deus dos escravos. Cara, se o seu Deus é Deus, por que vocês são escravos? Isso, né? Os meus devem ser mais fortes. Exatamente, sempre dá esse pensamento. E aí surge ele falando o nome de Deus e falando, a gente vai querer que o povo seja liberto. Deus está pedindo isso, para que o povo seja liberto. A gente não, né? Deus é que está pedindo para libertar o povo. Você conhece a história, Faraó não quis deixar, e aí o que acontece é que cai a primeira praga. E a primeira praga, Júnior, as águas se tornam em sangue. E tem muitos detalhes interessantes aqui. O primeiro deles é o seguinte, você sabia, Júnior, que não é Moisés quem faz essa praga acontecer? Eu sabia, é o Arão. É o Arão que faz. Arão. Não só essa praga, como... Assim, ele que toca lá. Ele que toca com a sua vara no Rio Nilo, e o Rio Nilo se transforma em sangue. Por que foi Arão essa praga e as outras lá na frente são Moisés? Por quê? Não vou responder agora, vamos continuar. Fica a pergunta no ar. Fica a pergunta, eu também não sei, sabia? Tô esperando aí. Eu demorei para descobrir também. Tô esperando. Mas vamos lá. Aí, o que acontece? O rio se tornou em sangue, Júnior. Quando o rio se tornou em sangue, deu um problema na cabeça dos egípcios. Porque Khnum, ele era o guardião do Nilo. Quem? Khnum. É K-N-U-M. Eu não sei falar egípcio, gente. Eu não sei falar egípcio. Dá assim um gutural. Então vamos combinar uma coisa aqui. Eu vou falar do jeito que eu sei e o Isaac vai pôr na tela a nomenclatura. O nome. Certo? Ele era o Deus guardião do Nilo, mas agora veio o Deus de Israel e feriu o Nilo. E é muito grave ferir o Nilo, gente, porque é o seguinte, quando você está no deserto, qual que é a força da natureza mais importante? É lógico que é o rio. Qual que é? Não, o Egito só era a nação mais importante porque tinha o rio Nilo. É, só por isso. Porque ali é deserto. Inclusive, as cidades do deserto, elas surgem em volta da água. Ali é deserto. Isso, ali é deserto. E ali é deserto, e o que eles têm? O que eles têm de tecnologia? Eles têm o rio Nilo. O que é vida para eles? É a água do rio. É a água do rio, porque, olha ali. Nada é mais importante ali do que o rio Nilo. É um dos maiores rios do mundo. Toda a vida, toda a agricultura, tudo depende do rio Nilo. Tudo depende do rio Nilo. Tudo depende do rio Nilo. Aí, o Khnum, que é o protetor da coisa mais preciosa que eles têm... Porque esse Khnum está com eles, porque deu o rio para eles. Isso, e ele é o guardião do Nilo. Ninguém faz mal ao Nilo por causa do Khnum. Ah, entendi. E agora, o guardião do Nilo, que é representado por uma cabeça de rã, não consegue deter o poder de Deus. Vira sangue. A água vira sangue. Hapi, outro Deus, ele era descrito como o espírito do Nilo. Você vê que tem o guardião do Nilo e tem o espírito entendi. do Nilo. Tinha vários ali para tomar conta. Tem vários. Inclusive, o Nilo envolve outros deuses que eu não vou citar agora, porque é muito Deus. Mas só para você saber, Hapi, que era o espírito do Nilo, falhou. Falhou. Mas falhou vergonhosamente. Vergonhosamente. Porque agora os peixes estão morrendo, a vegetação em volta está morrendo, porque o rio virou sangue. E cadê esses deuses? Perceba aqui o que começou a acontecer. E agora eu vou explicar para você uma coisa muito importante. Por que Deus mandou as pragas? Aliás, por quê? Por que Deus mandou? Por que praga? Por que 10? Também 10 é um número interessante, né? Quer dizer, podia ser 7, podia ser 8, podia ser 13. Podia ser 13. Podia ser 13. Mas é 10 pragas. O número não é importante, tá? Esquece o número. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se Deus não tinha propósito, ele podia ficar fazendo isso até dar certo. Né? Podia. Mas ele tem um propósito por trás disso e funciona esse propósito. Mas qual é esse propósito? Porque vamos falar alguns propósitos que podem ocorrer da praga. O que a gente pensa, inclusive. O que a gente pensa. Por que caiu praga? Por quê? Povo ruim merece praga. Lógico, a palavra diz praga. Praga é pra gente ruim. Praga é pra gente ruim. Praga é pra gente ruim. Então Deus olhou e falou assim, é ruim esse povo,
tome praga. Tratou mal meus filhos 400 anos. Foi. Escravizou meu povo, meu filho. Escravizou Meu filho Israel foi escravizado. Vai tomar praga. Se escraviza o seu filho, você faz o quê? Praga. 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 Essa é uma das razões. Uma das razões. Outra razão, Diego. Outra. Outra é a seguinte, por que praga? Porque, na verdade, o faraó vai dizendo não, ele vai mandando uma praga. Ah, é para lutar contra queda de braço. Queda de braço. Queda de braço. Se o faraó soltasse no primeiro, ia embora. Ah, não entendi. tinha praga. Entendi. Então, assim, faz o que eu tô mandando. Não faço. Ah, não faz? Não. Então tome praga. Não ligo. Mais praga. Não quero. Praga. Não vou. Mais praga. Não vou. Vou apertar mais. Entendeu? Você percebe que eu já não falo mais aqui, ó. Já baixa a cabecinha. Já baixa a cabeça. E a gente tem certeza que o motivo é esse aqui. É, lógico. Lógico, faz todo sentido. Inclusive, Todo ele avisou sentido. que o cara ia ser teimoso. Ele Foi. avisou. E a gente fica com essa certeza no nosso coração que o motivo pelo qual Deus está trazendo as pragas é porque ele quer maltratar o povo egípcio, Ou seja, que maltratou seus filhos. você olha para a Bíblia e fala assim, é melhor obedecer esse Deus. Então ele pesa a mão sobre mim. Sim. Porque se Deus falou, eu não faço, Aham. melhor fazer, né? Sim. Melhor, né? Porque a gente tem isso no subconsciente. Porque se você é cristão e dá alguma coisa errada na sua vida, na sua família, você logo procura onde foi que eu não fiz o que Deus estava querendo que eu fizesse. Porque a praga está sobre mim. Está sobre mim a praga. Olha aí, meu filho doente. Exato. Por quê? Por quê? Por quê? Paramos de ir na igreja. É isso. Não ora mais. Isso, então perceba, a nossa visão de mundo, ela vem para a nossa leitura da Bíblia e a gente começa a achar que Deus fez isso porque ele tinha mais é que fazer isso com o egípcio Tira mesmo. mais é que fazer isso mesmo. Não, lógico, não tinha outro. Desobedece. Portanto, você que está fora da igreja, cuidado. Cuidado, que pode vir o quê? A praga. A praga. E eles são pagãos, eles merecem mesmo. Não está lógico o raciocínio? Lógico que tá. Só que você tem que olhar na Eles Bíblia. são pagãos, eles merecem mesmo. Foi uma frase, bem... Infelizmente, Foi uma frase. pensa-se assim em muitos Pensa-se contextos. assim. Aí, só que se você olhar o texto bíblico, você vai ver que o próprio texto bíblico explica pra gente por que as pragas vão cair. Ah, é? É. Ah, já está aí. A gente sai falando, A gente tá sai- na nossa cabeça. É, porque a gente ouve muitas histórias, mas a gente não vem aqui na Bíblia ler. É uma história super conhecida, está aqui no capítulo 7, no verso 4 em diante, Júnior. E essa história influencia. Influencia. Porque o jeito que eu estou entendendo ela... É o jeito que eu vou ver a minha influencia espiritualidade. a minha espiritualidade, o jeito que eu analiso as coisas. Beleza, isso mesmo. Aí, olha só, verso 4, Júnior. Capítulo 7? Capítulo 7. Capítulo 7, verso 4 diz assim, ó. E o 5 também. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Perceba que Deus está dizendo aqui, olha, eles não vão querer, mas eu vou fazer eles saírem. E nesse processo de fazer o povo sair, eles saberão que eu sou O Senhor. o Senhor. Só tem um detalhe aí, Júnior. O Senhor na Bíblia aí que você acabou de ler, está escrito como? Tá, a letra maiúscula. Letras maiúsculas. Toda vez que aparece o Senhor em letras maiúsculas na Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, isso quer dizer que nós temos atrás dessa palavra o nome santo O de nome Deus. santo de Deus. Como é que a gente sabe disso? Como? Tá no índice, prefácio da Bíblia. Eles Está ensinam. escrito lá, ainda bem que você eles falou. ensinam. Eles falam, ó, toda vez que a gente colocar em letra maiúscula, É um é nome. porque... Está o nome santo de Deus ali. Não é assim porque tem que colocar em letra maiúscula toda vez que você escrever. Não, é o só para editor da Bíblia, ele identificar. falou, não, quando tiver, porque nós achamos esse nome lá. Isso, é para identificar o nome que está lá no original. Então, olha só, vamos ler aqui. Vou ler mais uma vez. Ó. Saberão os egípcios que eu sou Yahweh, Javé, Jeová. Ele está falando assim, vão me conhecer pelo nome. Ele está falando assim, ó, quando vocês saírem, os egípcios vão me conhecer. Vamos saber quem eu sou. Quem eu sou. Tanto que quando ele envia Moisés, ele fala, mas eu vou dizer quem me enviou. Ele fala assim, ó, diz que eu sou, te enviou. Sim, Diz que Jeová te enviou. exatamente. Não é? Avisa quem é. Avisa quem vai fazer. Avisa quem é. Então, o que está acontecendo aqui, Júnior,
é que Deus deixa avisado, eu vou me mostrar para o povo. Eles vão saber quem eu sou. Eles conhecem vários deuses. Mas no fim dessa história, eles vão saber quem eu sou. Então aqui o objetivo é se revelar. Se revelar. E revelou. Um Deus mau, terrível, que manda praga. Não, É isso? não, calma aí, segura aí. Tô com medo. Essa não é a grande revelação. É. A grande revelação é do poder dele. Porque o povo acreditava nos outros deuses, não é porque eles estão procurando amor nessa época. É poder. Poder. É poder. A relação era ali, era de poder. Entendi. Então, o faraó dominava o mundo na época, né? Aí ali tem o faraó, ele é considerado um deus, e tem todos os deuses deles que os protegem e os guardam. De repente vem um deus e fala assim, será que os deuses de vocês são fortes mesmo? Vamos ver. Esse Kinum e esse Rapi aí que cuidam do Rio Nilo. Vamos Cadê ver. eles? Vamos ver. Cadê? Vamos chamar. Chama. Vamos lá. Chama. E ó, a gente está falando aqui com um bom humor, mas tem humor nessa história aqui também. Tem uma ironia. Não é humor, é uma ironia aqui acontecendo. Então, o Rio Nilo é ferido. E aí o Rio Nilo é ferido e esses deuses estão calados, sem poder, sem força. Então a primeira coisa que passa na cabeça de todo egípcio que tinha certeza da sua cultura é... E os nossos deuses? Esses escravos aí talvez saibam de algumas coisas que a gente não sabe, porque o Deus deles apareceu aqui fazendo um negócio que Fez. fez. Fez um negócio. Fez e Fez um não negócio. teve nu, não teve rápido, não teve nada. E aí, você sabe, Faraó até imitou, Júnior. Imitou. Eu ia Imitou, falar. pegou uma canequinha lá. Como é que é? Imitou os encantadores de Faraó. Isso. Falou, não, Faraó. Isso aí os nossos deuses também fazem. Isso. Olha aqui, ó. Vamos fazer. E fez. Fez. Fez uma, sei lá, uma tigela. Sei lá o que ele fez. Fez alguma coisa. O encantamento lá, né? É isso. O ilusionismo. Fez E transformou a água em sangue. uma magia, um truque. Um truque. Transformar água em sangue. Ah, sangue a gente também consegue fazer aqui, ó. Na jarra é fácil, amigão. Quero ver fazer o rio inteiro. Não, mas é o mesmo princípio. Eu citei aqui Num e Rap, mas tem vários, não dá tempo da gente falar, mas Osíris, por exemplo, o rio Nilo era considerado só corrente sanguínea de Osíris. Bonito. Olha que legal. Perceba que começou a cair uma série de deuses ali no pensamento egípcio. O que está acontecendo aqui? E aí você sabe que eles não foram libertos, mas aconteceu que veio a segunda praga novamente da mão de Arão. As rãs começam a aparecer em todo lugar. E aqui tem um detalhe muito interessante. Nós temos eu já falei aqui de um deus que tem cara de rã, né? Sim. Mas mais importante ainda, tem uma teofania deles, um deus deles, que era Hect, que era a deusa, esposa do Criador do mundo, e ela era uma rã. Uma rã? Uma rã. Uma rã. O que é teofania, Diego? Teofania é a aparição de um deus. E aí... Você fala como se eu que tivesse esquecido, né? Hã? Como Não. se fosse simples. Não, mas eu te expliquei depois. Eu tinha aparência, era um deus, a aparição de um deus, e era Aparição de um deus. em forma de rã. Por causa disso, a rã era sagrada. Sim. A própria rã. A própria rã era sagrada. Era sagrada. Era sagrada por causa de Hect. E aí agora eu quero que você entenda a cena e como que tem ironia, para não falar senso de humor nessa história. Porque quando enche de sapo em todo lugar, tem rã em todo lugar, rã no quarto, rã debaixo da cama, rã na casa do faraó, rã em todo lugar, rã dentro do forno, rã em todos os cantos. O egípcio não podia matar rã, porque a rã era Não santa. pode matar rã. Rã era santa. Então, aquela sapaiada toda, eles falando assim, sai rãzinha, sai rãzinha. Vamos, sai rãzinha, vamos pra lá. Vamos embora, rãzinha. E você já viu que rã não funciona assim, né? Não. E ela para pular para cá e pular para lá. Ela e pular pula longe, Diego. E você tá ali, ó, sai rãzinha, sai rãzinha. Então foi uma cena ridícula. Porque estava tomado de rã e Hect não agia. Cadê Hect? Chama as suas meninas. Você pode, por favor, levar elas embora Chama. daqui? Leva. E aqui tem dois detalhes importantes. O primeiro que eu quero ressaltar é o seguinte. Por que teve como é que eu chamo? Uma invasão de rãs? Percebe que, Júnior, tem uma sequência lógica que não está acontecendo aqui. Se o rio virou sangue e o rio não presta mais, as rãzinhas vão para onde? Vou pra casa das pessoas. Entendeu? Tem uma sequência lógica aqui. Sim. O rio está ruim, a rã sai do rio. E agora, o que faz com essa rã se não pode matar essa rã? O que eu faço com a rã?
O que Faraó faz? É muito interessante. Na Bíblia a gente vê o que Faraó faz. Faraó vai lá em Moisés e fala assim, Moisés, a gente até consegue fazer rã aparecer também aqui no truque. Sabe o coelho da cartola? Sei. Faz uma rã aparecer. Aí sai a rã da cartola. Ah, a gente consegue fazer rã também. Só que tirar as rãs daqui a gente não consegue. Você pode, por favor, pedir para o seu Deus Mandar a rã embora? tirar as rãs daqui? O que está acontecendo? Nós temos o homem mais poderoso, que se acha o mais poderoso, que se acha da linhagem dos deuses, Tendo que reconhecer. tendo que reconhecer que os seus deuses não tiveram poder para resolver, e ele está pedindo para o Deus dos escravos dele, por favor, resolver um problema que ele não consegue resolver. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Estou entendendo. Deus está mostrando quem ele é. O que está acontecendo nas 10 pragas do Egito não é Deus se vingando, é Deus fazendo evangelismo. É a primeira tenda evangelística da história, é o que está acontecendo aqui. É Deus falando assim, ó, no final, eles vão ter 80 deles, eles vão esquecer todos eles, vão saber que tem um, e esse um é o verdadeiro. Deus está libertando eles da mentira, Deus está libertando eles da falsidade dos outros deuses. Porque quando você crê que outros deuses existem, isso só faz mal para você, porque você está vivendo uma ilusão. E você vai depender dessa ilusão para construir sua realidade. Deus está vindo para falar assim, olha, agora eu vou ajudar vocês. E eu vou ajudar mostrando para vocês que o que vocês creem não tem fundamento, porque só há um único Deus. Quando Deus apareceu para Moisés, ele se identificou dizendo, eu sou o que sou, isto é, sou pleno em mim mesmo, eu me auto-basto. Mas quando ele envia Moisés ao Egito, ele diz, diga que o eu sou te enviou. O que significa eu sou? Veja que está incompleto, porque quem vai completar agora somos nós com as nossas necessidades. Eu sou o que tu precisas. Por exemplo, ele aparece para Abraão e diz assim, em Gênesis 22, 18, eu trouxe aqui alguns textos, 8 e 14, Jeová Jiré, eu sou aquele que provê. Êxodo 15, 26, Jeová Rafá, eu sou aquele que te sara. Êxodo 17, 15, Jeová Nissi, eu sou a tua bandeira. Juízes 6, 24, Jeová Shalom, eu sou a tua paz. Salmos 21, 23, 1, Jeová Ra, eu sou teu pastor. Jeremias 23, 6, Jeová Tesidequenu, eu sou a tua justiça. E Ezequiel 48, 35, Jeová Chamar, eu sou o que está sempre presente. Qual é a sua necessidade diante do grande eu sou? Ele supre tudo para a glória do seu nome e para a sua paz. Cadê os deuses de vocês? Essa é a pergunta que cada praga vai fazer. Onde estão os seus deuses? Todas elas. Todas elas. A do piolho, como é que é? A do piolho é interessante também, porque as rãs morreram, né? E aí dá inseto. Né? Aquele bando de rã morta dá inseto. E aí é interessante também que Arão, mais uma vez, vai lá e é ele quem faz. Ele bate na terra do Egito, o pó levanta e aí saem os insetos, os piolhos, que a gente chama. A gente chama piolho porque realmente a gente tem uma dificuldadezinha de identificar esses insetos aqui. É? Não é piolho, então? É porque o texto é muito antigo e a gente não sabe exatamente que bichinhos são esses, mas são insetos e que deram um trabalho terrível. Ok? Piolho faz sentido, até por causa do próprio texto, o que está acontecendo lá. Júnior, olha que interessante aqui. Lê comigo aí o que aconteceu na terceira praga, no versículo 18 em diante. 18 do capítulo? Isso. Do capítulo? 8. 8, verso 18. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Olha só. Tentaram fazer ciências ocultas e não conseguiram. Fizeram água virar sangue, truquezinho. Serpente, encantador de serpente, quando Moisés chegou antes lá. Isso. Transformou a vara em serpente. A vara serpente a gente também sabe fazer. Sabe fazer. Né? Sabe fazer surgir rã da cartola, a gente também sabe fazer. Mas no piolho falhou. No piolho não deu mais. Rã foi a última vez que deu. Foi a última vez. A rã foi a última. No piolho não dá mais certo. Sabe por quê, Júnior? Por quê? Porque a doutrina da religião dos egípcios dizia que nenhum
daqueles que mexem com as coisas dos deuses dele, com os sacerdotes, aqueles que fazem o culto, que praticam o culto. O próprio faraó não podiam ter um pelo no corpo. Por isso que o faraó é careca, ele usa aquele negocinho, sabe? Sim. Todos eles eram carecas e não tinham nenhum pelinho no corpo, porque no deserto, quando dá inseto e ele pega no seu corpo, você pode ficar com umas coisinhas aqui, né? Os bichinhos. Sei. Certo? E aí, esses bichinhos, Júnior, eles não podiam existir. Então, os caras eles eram encarecados e deixavam todos sem pelo, para que nenhum bichinho estivesse nele enquanto ele estivesse praticando a religião deles. Quando Deus infesta de bichinho... Não dá para praticar religião nenhuma. Não dá. Deus puxou a tomada da religião egípcia. Acabou. Ele falou, acabou. Sabe quem mais que acabou? O programa. Semana que vem a gente continua da quarta praga em diante. Opa! Até lá. Quando ouvimos acerca das pragas que Deus realizou no Egito, podemos achar que ele estava só punindo os egípcios por escravizarem os israelitas. A intenção de Deus, porém, era bem mais ampla. Cada praga que afetava o Egito estava, de forma direta, a alguma divindade egípcia. Com isso, Deus estava mostrando a ineficácia dos deuses egípcios e revelando sua própria soberania, dando àquele povo a chance de se arrependerem.